O Dr. Tesla vai querer estudar isso. Se você é tão bom assim, que tal vir me Deixa pegar? comigo, Wild. Assim que estiver pronto, Nolo. Cadin? Vocês reconheceram a voz na gravação. Cadin não pilotava por vingança. Ele pilotava porque sabia que os Racing Drones tinham que ser detidos. Temos muita coisa pela frente. Antes que o próximo reino se abra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou contar para vocês mais uma das histórias alternativas de Hot Wheels Accelerate Racers criadas por mim. E se o Cadin fosse salvo no Reino da Tempestade? Então é isso que vamos ver nesse vídeo. E para começar, já vai deixando o seu like no começo do vídeo para poder fortalecer o canal, e já se inscreva porque assim você não perde sempre que sair vídeo novo. E enfim, vamos para a história alternativa. Após ser atacado pelo drone RDL-1 e cair do trajeto do reino, é aqui que o rumo da história é alterado. Vamos supor que Vert consegue acertar o disparo no carro de Cadin, mas por causa do peso do carro, Vert o solta mais abaixo numa outra pista, e pelo impacto, vamos acreditar que Cadin acabou desmaiando, mas Vert desceu até aquela pista e o levou para o fim do reino com o carro dele preso ao carro do Vert. Por outro lado, os acontecimentos seguem iguais. O que muda é que Kurt não teve seu carro capotado pelos drones, então o Sling Shot estaria intacto, mas de qualquer jeito, o Kurt estava mais atrás do que os drones mesmo usando o Nitrox. Enfim, de todo modo os drones ainda ganham no Reino da Tempestade. Após voltar para o Accelerate, Cadin foi para a sala médica se recuperar, e nesse meio tempo, o carro dele teve que ser reparado. Por esses fatores o Cadin não foi para o Reino do Pântano, então a história segue normalmente sem alterações. A diferença é que agora o Vert perdeu o Deura 2 no Reino do Pântano ao invés do Power Rage. Agora que Cadin está recuperado, ele foi selecionado para pilotar no Reino da Caverna, mas eu diria que os acontecimentos aqui não mudaria nada mesmo com a presença dele, então aqui não temos mudanças na história. E no reino seguinte, no caso o Reino da Lava, vamos supor algumas possíveis mudanças. Cadin foi selecionado também para o Reino da Lava. E assim como Vert e o Taro que foram pela parte inferior da pista, que é o lado mais perto da lava, no momento que Cadin ultrapassa o Vert, vamos dizer que o Taro seria o próximo, mas assim como no original, ele capota e é salvo pelo Vert. Mas como Cadin tem mais experiência em ambientes quentes, vamos dizer que Cadin teria vantagem. E também vamos supor que Cadin estava sem rádio. Dessa forma, o Cadin não ouve o pedido de ajuda de Vert e segue pelo reino. E Cadin venceu no Reino da Lava e assim ganhando a Cell Charger da Lava antes do RDL-1. E o resto dos acontecimentos do Reino da Lava são os mesmos. Mas agora os pilotos ganham 3 vezes seguidas graças a Cadin. E durante os reinos da Água e Metrópole, sendo bem analítico, eu diria que a presença de Cadin, indo nos 2 reinos ou não, eu diria que não mudaria nada na história. Então os drones ganham no Reino da Água, e os Silencers no Reino da Metrópole. Mas comenta nos comentários a sua opinião. Você acha que o Cadin faria alguma diferença no Reino da Água ou no Reino da Metrópole? Agora no Reino do Penhasco, não temos muitas mudanças. A diferença é que agora com a presença de Cadin, o Shirako não perdeu seu carro que seria jogado pelo Kant, pois Cadin derrubou o drone que iria danificar o carro de Shirako, mas mesmo salvando o carro dele, os Silencers ainda assim ganham no Reino do Penhasco. No Reino do Gelo, pela grande quantidade de pilotos, Tesla envia Cadin e Nolo Pazaro também para o Reino do Gelo, e nos últimos momentos do trajeto, Nolo descobre que a falsa Karma na verdade era uma Silencer lá no final da pista. Então embora os Silencers ainda ganham no Reino do Gelo, Taro e Nolo descobriram os Silencers, e com isso todos os pilotos fazem um plano de contra-ataque contra eles para o próximo reino.
E esse plano seria feito por Dr. Tesla, aonde iria envolver todos os pilotos, e por causa desse cenário, Mark e Torque não iriam disputar pela liderança dos Metal Maniacs na corrida do deserto, pois Tesla não iria permitir isso acontecer. Então nessa realidade, Mark nunca foi o líder dos Metal Maniacs. E como os Silencers foram revelados mais cedo na história, o Major Wheeler voltou para casa mais cedo e conversou com o Vert, e por causa disso, o Vert voltou para o Accelydrome antes da abertura do Reino do Canal, e após chegar lá, ele recebeu seu novo carro, o Reverb, que seria usado por ele no Reino do Canal, já que Tesla queria todos os pilotos nesse reino. Durante o Reino do Canal, muitas coisas e eventos extremos acontecem nesse reino diferente da linha do tempo original, pois aqui todas as equipes estariam disputando com todas as forças, mas numa reviravolta épica, por conta da motivação. O Vert Wheeler no final acaba vencendo seu pai nesse reino, e assim o Vert venceu a corrida e ganhou o Accelecharger do Reino do Canal. E caso se pergunte como isso é possível, o Vert consegue esse feito após seguir a mesma estratégia dos Silencers, usando os jatos do seu carro para cortar caminho por cima dos tubos do reino. Dessa forma ele consegue vencer e passar os Silencers. E por fim no Reino da Sucata, como Kadin já foi em 3 reinos seguidos, vamos ficar com a hipótese que Kadin não foi selecionado para o Reino da Sucata, e os acontecimentos seguem o mesmo rumo do original, aonde quem vence aqui é o Kant, usando seu carro Slingshot que ainda estaria intacto na história, e ganhando um Accelecharger. Mas nessa versão, a raiva de Mark pelo seu irmão e pela sua própria equipe dos Metal Maniacs estava tão alto quanto no original, então aqui para ainda ter uma possível futura vingança, vamos dizer que aqui o Mark não desmaia e consegue usar o REP para voltar ao Accelydrome. E agora chegamos ao fim de mais uma história alternativa, baseada na minha opinião, e como o Mark não foi pego pelos drones, Gelorun nunca soube a localização do Accelydrome. E como os Silencers não têm todos os Accelechargers, a corrida final aqui nunca acontecerá. Então a história de Acceleracers aqui segue um rumo desconhecido, após os Reinos das Ruínas e Cósmico. Então o fim dessa história eu deixo para o critério de vocês. Entretanto, esse foi o vídeo de hoje, e espero que tenham gostado. Então fiquem ligados com o próximo vídeo, e até a próxima.